Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma quinta-feira com o programa Seja um Resgatável, e hoje nós vamos começar a nossa fala, aqui a nossa conversa, né, sobre uns exercícios mais importantes dentro do processo de sutilização, assim, ou de sutilização, ok? Então, para começar, nós vamos fazer aqui o ancoramento, né, desta apresentação. Depois nós vamos, então, entrar vamos dizer assim, num estudo mais técnico do ancoramento, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui o meu slide. E aí, estão vendo essa outra tela? Já estamos na próxima tela? Sim. Muito bem, olha só. Então, nas próximas vezes, tá? Vocês providenciam um incenso ou uma vela, tá? Porque isso aqui potencializa, né, essa prática do ancoramento, ok? Então, nós vamos começar da seguinte forma. Acendo esse incenso para que sirva como gravador dos termos deste ancoramento, ok? Em 1, 2, 3. Em outras oportunidades, eu já expliquei por que a gente utiliza essa técnica, tá? E depois, se der tempo, eu volto a falar novamente, ok? Então, vamos lá, muito bem. Então, começamos nosso ancoramento de hoje, colocando foco na respiração, fechando nossos olhos, procurando estabelecer a tão necessária interiorização para o ajuste da nossa base cognitiva junto às estruturas de conhecimentos mais sutis. Que, de uma certa forma, nos tiram da zona de conforto dimensional, colocando-nos para uma zona além fronteiras, para uma zona multidimensional. E, para tanto, elevemos nossos pensamentos, sentimentos e emoções aos mais altos degraus da multidimensionalidade, assim como colocamos nossa atenção também na infraestrutura que dá suporte a esta realidade. Sintonizamos para esse ancoramento a supramônada, direcionada a esse projeto avatárico, suas mônadas, seus voronandeques, lanonandeques, melquisedeques, goronandeques. Sintonizamos a aliança unida de planetas do quadrante Teta, as federações sistêmicas sobre as diretrizes de Alcione, a Confederação Intergaláctica, local de Negapadon, a Confederação Multidimensional, a Supraconfederação de Orvoton. Mediante suas frequências, buscamos sublimar nossa reconexão e ativação das memórias estelares para que, nesse encontro, os conhecimentos transcendentais tenham um significado agregador para o nosso esforço ascensional. Que os aspectos positivos do nosso mental superior sejam autorizados a compartilhar dessa nossa busca por mais compreensão dos conhecimentos chaveados, face à nossa até então imaturidade multidimensional. Que os guardiões deste módulo chamado Samadhi se façam presentes em comunhão com as forças telúricas e com os guardiões de cada avatar aqui presente, representando suas egrégoras, nos interesses de suas hierarquias, na programação e preservação desse espaço multidimensional de cura e de conhecimento. Assim, encerramos esse assentamento para essa apresentação de hoje com o mantra da transmutação, Kanshan Fan, Kanshan Fan, Kanshan Fan. Dijai Shiva Om Shiva Onkara. Dijai Shiva Om Shiva Onkara. Harion, 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 Harion Kara. Hari Hari, Hari Hari. Onkara. E assim é. Selamat Mai. Que estejamos todos bem,
que nossas consciências estejam expandidas e que esta sintonização nos permita ver um pouco além dos nossos horizontes. Então, pessoal, aí cada um retornando ao seu tempo, e vamos, então, entrando no assunto de hoje, né, que reputamos ser o principal exercício ascensional, é o ancoramento céu-terra, ok? Estão todos me ouvindo aí? Sim. Ok. Então, vamos para a nossa pergunta tradicional, né? Quem é que tomou a pílula vermelha hoje? Tomou, já vi que alguém tomou a pílula vermelha. A pílula vermelha nos permite perceber a realidade, sabe, de uma forma, como é que eu posso dizer, madura, né? De uma forma mais realística, sem as lentes da ilusão, ok? Então, por isso a gente deve se condicionar sempre a pensar na pílula vermelha, né? Fazendo analogia ao filme Matrix, que todos já devem ter assistido, né? Pelo menos o Matrix 1, que depois tiveram as novas versões. Bom, então vamos lá. Podemos afirmar que sem ancoramento não há ascensão. O que é ascensão? Ascensão é a possibilidade de não mais encarnar, ou seja, sair, né, como é que eu posso, desse condicionamento multidimensional aqui da Terra, você poder partir para outras experiências cósmicas. Bom, pelas seguintes razões. Estamos aqui, só um minutinho que tem alguém, acho, querendo entrar. Vou ver quem é aqui. Permitir. Keila. Bom, então, pessoal, vamos lá. Por que o ancoramento, então, ele é tão importante, né? Pelas seguintes razões. Estamos submetidos a uma matriz de controle negativa, tá? A cabala governa a Terra. Encarnamos sobre o manto da lei do esquecimento. Servimos de bateria biológica para os umbrais. Todo o sistema está montado para produzir a desinformação. E o ancoramento nos permite ter o acompanhamento de nossas equipes telúricas e estelares. Bom, o que significa isso? Vejam bem, além de toda essa articulação, tá, que de uma certa forma explora, né, a constituição biológica da humanidade, né, o ancoramento ele facilita o despertar da consciência, né? Então, assim, nós estamos num meio extremamente infectado, né, energeticamente, tá? Que é o planeta Terra. O planeta Terra, pelo menos a quarta dimensão do planeta Terra e até parte da quinta dimensão do planeta Terra está totalmente infectado, né? Infectado pelo quê? Infectado pelas nossas emanações, né? Pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, toda essa carga emocional e essa carga cognitiva, ela se transforma em vibração, né? E assim como a água evapora, né? Esses sentimentos, eles se transformam, eles são energias, né? Que ficam presos nessas camadas mais próximas da Terra, fazendo com que o nosso planeta acabe ficando poluído energeticamente, né? E vocês têm que considerar que essa carga de poluição, ela vem se acumulando há milhares de anos, né? Não é uma coisa assim nova, né, de 100 anos, não. A nossa atual civilização tem milhares de anos, né? E há milhares de anos que vem se, então, depositando, né, nessas esferas mais próximas aqui da nossa, dessa nossa realidade, né, esse tipo de energia.
E ele não sai também porque existem barreiras de frequência, justamente para que essa poluição ela não se espalhe e contamine, né, outras, por exemplo, outras estruturas aqui, né, do nosso universo local, ok? Então, vamos lá para o próximo slide. E... Então, é o seguinte, eu estava falando, né, quem não faz ancoramento dificilmente vai conseguir sair da roda do Sansara, né? Por quê? Porque fica muito condicionado, sabe, às diretrizes dessa matriz de controle aqui da nossa Terra, né? E aí, o que que ocorre? Quando a pessoa, ela, no final do dia, né, geralmente, ela vai, antes de dormir, ela vai rezar, vai orar, ela vai meditar, fazer alguma coisa, assim, mais por condicionamento, sabe? Fazer essas práticas espirituais mais por condicionamento e menos por convicção, porque se fosse por convicção, a nossa vida aqui seria outra, entendeu? O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a pessoa, ao longo do dia, ela se porta, via de regra, né, como um robô biológico, né? Ela sai da cama e já entra na frequência do dia, da frequência da Matrix, né? Ali, tomando café, escutando o noticiário, geralmente o noticiário não é bom, né? E aí já sai empilhado, né, de casa, se estressa no trânsito, chega no serviço. O serviço, via de regra, principalmente para quem trabalha em corporações, né, em instituições, o trabalho é uma verdadeira caixa de ressonância de competitividade, né? E aí não é incomum as pessoas passarem o dia todo, né, um puxando o tapete do outro, né, se envolvendo em fofocas e formando grupinhos. Parece que é uma luta pela sobrevivência. Então, em paralelo à produção, né, que a pessoa procura estabelecer ao longo do seu dia laboral, né, tem toda essa, como é que eu posso dizer, essa toxicidade no relacionamento social e corporativo. E as pessoas não se dão conta disso, elas entram nessa pilha, sabe? É, do, da perseguição, nessa pilha da disputa ou da busca de um resultado a qualquer custo, né? E tudo isto baixa a nossa vibração, baixa a nossa vibração. Em alguns momentos do dia, claro, as pessoas pensam em coisas boas, etc, tal, mas na maior parte as pessoas vivem, né, um sentimento de baixa frequência, né, ligado a padrões que nos colocam de uma forma assim mais definitiva, né, nas garras dessa matriz de controle. E tudo isso acontece sem a nossa percepção objetiva. Por quê? Porque nós acabamos nos comportando como robôs biológicos no dia a dia, né? Então, o que acontece? A pessoa chega no final do dia, olha só, ela vai, então, lembra que tem que rezar, né? Porque isso ela foi treinada desde a infância, né? Pela força das religiões. Então, a pessoa vai lá, reza, não sei, o Pai Nosso, Ave Maria, alguma coisa assim, só que aquele seu contato, ou tentativa de contato com outro plano, tá? Ele vai se estabelecer na medida do tamanho ou da qualidade da sua vibração. E o mundo é vibração, entendeu? Então, a pessoa passou o dia inteiro vibrando, né, de uma forma com baixa vibração, né? E aí eu coloquei aqui a escala Hawkins à esquerda, vocês estão vendo aí, né? E aí, digamos que a pessoa passou a maior parte do dia, 80%, 90% do dia, com medo. Que medo? Com medo de ser demitido,
com medo de não ter dinheiro para pagar as contas, com medo do trânsito, com medo do chefe. Assim, ou a pessoa passou o dia inteiro triste, né? Triste porque nasceu, algum parente viajou, né? E aquilo trouxe, então, uma tristeza pela separação física, né? Outros motivos de tristeza, né? Então, os sentimentos de medo e tristeza vão se mesclando, né? E a pessoa fica ali vivendo um baixo padrão vibratório. E a maioria acaba vivendo, na verdade, um padrão de raiva, né? Então, vocês podem ver que estão todas essas vibrações abaixo de 200 Hz, né? Quando se vibra ali abaixo de 200 Hz, né, a vida das pessoas fica muito complicada, porque a, a produção da realidade, ela encontra ressonância nesse tipo de vibração, ok? E aí a pessoa vai rezar, vai orar, vai fazer o quê? Para fazer esse contato, né, com outro plano. E esse seu contato, ele vai obedecer à medida da sua vibração. Então, quem é que ele vai contatar? Ele vai contatar entidades e estruturas que estão nesse mesmo diapasão vibratório, entendeu? As pessoas acabam achando que estão fazendo contato com consciências que já se autorrealizaram, que estão em frequências muito mais elevadas do que a nossa, né? E nós estamos na quarta dimensão. Então, nós não temos frequência eletromagnética para fazer com que os nossos pensamentos e sentimentos, a nossa frequência, vá muito além disso. E aí, quem acaba captando, sabe, o nosso contato, essa nossa vibração, são esses seres que estão mais próximos dessa vibração, que são seres umbralinos. Então, o que a gente consegue acessar do outro lado da realidade está relacionado com o nosso padrão vibratório. Então, é por isso que, ao longo do dia, a gente tem que estabelecer algumas estratégias, né, de ir se auto-observando. Claro que não é possível fazer isso constantemente, né, a todo instante, segundo a segundo, né, porque a vida nos leva a gerar alguns padrões de produção que tu age de uma forma mecânica, mas isso é normal, isso é natural, tá? O que a gente tem que fazer de períodos em períodos, dentro do dia, né, dar uma parada para se auto-perceber, para perceber que respira. Às vezes a gente nem percebe, que passa o dia inteiro sem perceber que respirou. Então, isso é um sinal de mecanicidade. Então, quando você para, né, e faz um exercício de respiração consciente, você está se acoplando em si mesmo, entendeu? Você está saindo daquela malha da Matrix que nos deixa inconsciente, quando você começa a se perceber. Então, esse exercício, né, de autoancoramento em si mesmo, tem que se fazer de uma forma sistematizada ao longo do dia, para a gente poder fazer com que as nossas vibrações passem desse patamar aí de 200 Hz. Para quê? Para que a gente possa fazer com que o algoritmo, né, que produza as situações da vida, apresentem, então, situações melhores, e também fazer com que a gente possa, né, em nossa busca do contato, através do ancoramento, o contato com as frequências superiores, realmente chegar, né, a parâmetros multidimensionais, né, de estruturas que estão interessadas no nosso crescimento, ok? Porque senão a gente não sai do umbral, né? Apesar de achar que o umbral está lá do outro lado. Não, aqui também é um umbral. Nós estamos no umbral. Só que nós estamos no umbral mais condensado. Ok? Vamos então para a próxima lâmina. Alguém tem alguma dúvida até então? Bom, vamos lá, pessoal. Então, eu posso dizer que uma vida sem o exercício do ancoramento, tá? É uma vida
em que é como se vê num labirinto. Ou seja, você surge aqui sem consciência, você se percebe nesse mundo, né? E você acaba se acostumando com uma série de limitações, que são as paredes desse grande labirinto, né? Então, quando você começa a se auto-perceber, certo? E começa a fazer o seu ancoramento, o que ocorre? É como se você tivesse adquirido um GPS que te dá o caminho, que te mostra os caminhos, né? Os caminhos, inclusive, para você chegar na porta de saída desse labirinto, entendeu? Então, a diferença é em viver de uma forma mecânica ou de uma forma conectada, é isso. É você ter uma melhor visibilidade do caminho, apesar de estar dentro do labirinto, né? Enquanto a gente estiver encarnado, né, nessa experiência aqui, nós estamos no labirinto. A diferença é, você está perdido no labirinto ou você tem referencial de saída? Está entendendo? Então, olha só, dentro da matrix terrena, ocorre um processo multidimensional onde, por meio de manipulações quânticas de energia e matéria da 5D, conseguimos estabelecer uma forma de interação com as frequências de seres, hierarquias ou outras estruturas multidimensionais que funcionam acima da 5D, sendo o ancoramento uma tentativa de aproximação com esses seres e suas ferramentas tecnológicas, tá? Porque, assim, como a gente está imerso numa realidade mais densa, numa realidade material dentro da 4D, para esses seres que estão na 5D, muitas vezes fica difícil para eles conseguirem fazer o acesso à nossa rede neural, né? Por quê? Porque nós estamos, além de nós estar num meio, tá, mais condensado, o nosso pensamento e sentimento também é mais condensado, entendeu? Então, assim, essa prática do ancoramento, ele, na medida em que você o faz de uma forma mais sistematizada, você vai, de uma certa forma, sutilizando a sua energia, e essas estruturas que estão acima aí da 5D, elas encontram mais facilidade de nos frequenciar. Para quê? Para também entrar na nossa rede neural, tá? E colocar informações, e fazer um contato, facilitar, por exemplo, a nossa capacidade de despertar, né, para o objetivo dessa existência, entendeu? Então, assim, para conseguir ascensionar ou evoluir, né, do ponto de vista existencial, a gente precisa dessa mão amiga, ok? A gente precisa dessa mão amiga, porque sozinho aqui é como você afundar num pântano. Você não consegue vencer a força telúrica negativa que tem essa matriz de controle. Bom, então, pessoal, ó, tal procedimento é realizado com o intuito de nos manter sintonizados ao processo de recolhimento planetário das hierarquias que possuem algum tipo de relação conosco, para fins de nossa futura extração dentro deste holograma. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Olha só, nós temos uma origem fora daqui. Apesar de estar todo mundo vivendo aqui, tendo essa experiência daqui, ninguém é da Terra, ou quase ninguém é da Terra. Não? Poucos humanos que estão aqui são da Terra. Tá? A maioria não é da Terra, a maioria tem outras origens. Tá? Inclusive, também são de outras raças. Mas aqui na Terra, a gente está animando um corpo biológico de uma determinada raça que a gente chama humanoide, corpo humano. Né? Nós somos um tipo de humanoide, ok? Mas nem todos são humanos.
Nós estamos tendo uma experiência no genoma humano agora, mas a consciência pode ter uma origem, né, de outras raças. Então, por exemplo, eu posso ser um reptiliano, eu posso ser um draconiano, eu posso ser um insectoide, né, eu posso ser um aviário, em consciência. O meu corpo criogênico, digamos, é de um aviário. Estou dando aqui um exemplo, tá? É de um aviário, ok? Só que para entrar nessa experiência, eu tenho que usar esse corpo, um corpo humano. Então, aqui na Terra, a gente tem uma experiência, tá, de raça unificada. O que muda são as etnias, tá? Mas é uma única raça que a gente tem aqui na Terra. Tanto é que se você tirar, por exemplo, o coração de um alemão e colocar no peito de um chinês, vai funcionar. Por quê? Porque é a mesma raça, é o mesmo DNA, né? Agora, se você pegar o coração de um leão e colocar no peito de um chinês, não funciona, porque é outro DNA, é outra raça, ok? Bom, então, o que ocorre? Esse instrumento, tá, de ancoramento, ele, ele é uma ferramenta, certo? Que nos foi colocada há poucas décadas, porque justamente nesse momento da nossa história, nós estamos entrando na fase que se chama de transição planetária. E o que é a transição planetária? É a fase derradeira de um determinado processo existencial dentro do universo Teta. Então, assim, dentro do universo Teta, tudo tem início, meio e fim. Tudo. As estrelas, os cometas, os planetas, tudo tem início, meio e fim, porque tudo faz parte de experiências, de projetos. Ok? O que é perene, que não tem início e fim, que é uma coisa que está muito além dessa nossa compreensão aqui, nesse momento, dentro desse corpo, tá? É o que existe lá na matéria escura, da energia escura, tá? Que são outros componentes do universo. Nós estamos dentro de uma realidade bariônica. E dentro dessa realidade bariônica, universo bariônico, as coisas têm início, meio e fim. Então, no nosso caso particular, aqui dessa humanidade que está aqui na Terra, né, chega, eu não vou dizer assim, chega ao fim, não, mas chega na última, nós estamos entrando na última etapa do projeto avatárico da Terra. O que é o projeto avatárico? Porque, assim, tem o projeto Terra, que o pessoal muito fala, projeto Terra, e aí meio que mistura com o projeto avatárico da Terra. Não é a mesma coisa. O projeto Terra tem a ver com a evolução da Terra, enquanto ser vivo, enquanto ser cósmico. Então, a Terra tem a sua evolução. Tá? E os parasitas que estão na Terra, que somos nós, também temos a nossa evolução, diferente da Terra. Ok? A nossa evolução aqui, ela está vinculada ao projeto que se chama Projeto Avatárico, ou Projeto Micaélico. Tá? Por quê? Porque a gente está tendo uma experiência de recuperação psicológica. Nós, aqui, dessa parte aqui do universo Teta, tá? Porque existem outras estrelas, outros planetas, tá? Em outras estruturas do nosso universo que estão tendo outras experiências. A nossa é essa, é desse projeto avatárico da Terra, que tem relação, por que assim, reequilíbrio psicológico de seres que estão aqui aprisionados? Porque nós participamos de guerras cósmicas aqui no quadrante de Órion. Nós participamos, alguns, né? Participaram de rebeliões cósmicas, como a rebelião de Lúcifer. Então, esses dois eventos cósmicos têm relação direta com essa humanidade que está aqui no planeta Terra e no que se chama nas terras paralelas. Ok? Que parece que são 37 terras paralelas, é mais ou menos isso. Tá? Então, esse projeto, ele chega no seu módulo final, ok? Porque foi dado um prazo para essa recuperação.
Então, é aquela coisa que nem festa, baile. Quem dançou, dançou. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Terminou o baile. Entendeu? Então, a gente está tendo algumas centenas de milhares de anos para poder recuperar os nossos códigos psicológicos a ponto de fazer com que a gente supere, como é que eu posso dizer, a dualidade. Vamos vencer a polarização, sabe? Que nos deixa muito instáveis. É esse o trabalho do projeto micaélico. E ele se dá através de experiências de vida, em que você é submetido a determinadas situações, justamente para que você consiga superar, sabe, a sua, como é que eu posso ser, as suas emoções. Ele não é abafar as emoções, mas aprender a administrar as emoções, sublimar as emoções, ok? Só que esse projeto, ele chega ao fim. E aí, o que ocorre? Essas equipes, da qual nós somos originários, eles começam a se aproximar justamente para recolher os seus, para recolher os seus, né? Só que só vai ser recolhido aqueles que conseguirem, de uma certa forma, como é que eu posso ser, entrarem num padrão de ascensão planetária, ou seja, o padrão de não precisar mais reencarnar, sair da roda do Sansara, né? E assim, cá para nós, pela nossa observação do dia a dia, o que a gente vê do mundo, o número é muito pequeno, porque, não sei, 95% da humanidade está simplesmente hipnotizada pelas forças da matrix de controle. Né? Eu estava falando aqui para vocês, quem é que ao longo do dia está, como é que eu posso dizer, não é condicionado, mas usa a sua força de vontade para dizer assim, não, para agora eu vou me voltar para mim, fica 1 minuto, percebendo a sua respiração, se percebendo, percebendo seu corpo, observando seus pensamentos. Né? Quem é que chega, por exemplo, de noite e faz uma retrospectiva do dia para ver o que acertou e errou, né? Para que no próximo dia erre menos. Tudo isso é exercício de autoobservação. Né? Então, assim, dificilmente as pessoas fazem isso. E as pessoas vão dormir no ritmo em que viveram o dia, né? Num ritmo, muitas vezes, alucinante, preocupante, estressante. Né? E pior, muitas pessoas, além de terem um dia estressante, ainda antes de dormir, vão o quê? Assistir um filme. E geralmente os filmes são violentos, né? Tem uma temática violenta. Então, tudo isso reforça, sabe, aquele baixo padrão que, ao dormir, te leva para um umbral. Né? E hoje a gente tem os celulares, né, que é uma outra tecnologia maravilhosa, mas se a gente não souber trabalhar com essa tecnologia, também é um aporte de escravização, porque antes de dormir, tu fica lá nas redes sociais, né, se poluindo, e em seguida vai dormir, o que vai acontecer? É nesse padrão que você vai dormir. É nesse padrão que você vai continuar vivendo do outro lado. Entenderam? Então, eu estou falando tudo isso porque a gente tem que tomar ciência de que nós não somos robôs biológicos, mas seremos se nós permitir. Nós temos que nos acostumar a parar e nos auto-perceber. Esse é um degrau nesse caminho da ascensão, ok? O ancoramento é um outro degrau do caminho da ascensão. É uma escada, tem vários degraus. Vamos adiante aqui, pessoal. Aí. Então, durante esse procedimento, começamos a enviar o procedimento. Qual procedimento?
o ancoramento. Tá? Então, durante esse procedimento, começamos a enviar sinal para a rede neural que envolve a Terra e passamos a ser reconhecidos pelos controladores desse sistema sobre a nossa presença no exílio chamado Terra. São cerca de 8 bilhões de avatares encarnados, mais uns 8 bilhões nas cidades astrais, mais uns 8 bilhões nos umbrais, né? De forma que é um contingente bastante expressivo para que alguns milhares que compõem as equipes estelares possam fazer a observação de cada um de uma forma personalizada. Né? O monitoramento em massa se dá de forma eletrônica. São as IAs que fazem o acompanhamento do grande público, de forma que as equipes de monitores, compostos por fractais desencarnados, desconhecem a maioria de nós. E por que isso? Olha só, nós contamos aqui, por cima, dá o quê? 25 bilhões de habitantes, 24 bilhões, deve ser até mais, tá? De fractais de alma envolvidos aqui nessa esfera, tá? Que a gente chama de Terra, certo? Vamos arredondar, uns 25 bilhões de fractais. Não existe um anjo da guarda para cada um. Não tem isso. O que tem é um contingente de funcionários dessas federações aí galácticas que tem a função de nos monitorar. Mas eles, se forem, digamos assim, se um contingente tiver, por exemplo, 100 milhões de pessoas, de avatares, tá? 100 milhões de avatares têm uma determinada origem cósmica, certo? E estão aqui no globo terrestre, numa determinada região, passando aí por essa experiência encarnacional, tá? Bom, o grupo que os acompanha, digamos assim, são de uns 5 mil fractais que não precisam mais encarnar. 5 mil. Aí eu vou falar para vocês assim, 5 mil, como é que vão controlar 100 milhões? Né? Objetivamente não é possível. Então, quem faz esse monitoramento são as IAs, são as inteligências eletrônicas. É tudo tecnologia. Né? E aí, o que faz esses 5 mil aí? Bom, esses 5 mil cuidam da administração da nossa falange. Só que eles vão acompanhar e conhecer mais de perto aqueles avatares que estão aqui, ó, passando por essa experiência, que despertaram, tá? E que se mostram interessantes para a experiência que eles estão fazendo. Entendeu? Porque cada delegação dessas aí tem o seu projeto, todos estão aqui, pelo menos os federados, todos estão vinculados ao projeto avatárico da Terra, certo? Mas o projeto tem várias frentes de construção. Então, cada grupo, cada hierarquia tem, né, os seus objetivos. Então, assim, só quem é acompanhado por essas equipes são aqueles encarnados que, de uma certa forma, entraram para a equipe. Por quê? Porque aqui eles são importantes para eles. Aqui eles estão realizando, na condução da sua vida, né? Quando despertos aqui, quando acordados aqui no dia a dia, na condição da sua vida, o que eles fazem é importante para aquele grupo, para aquela egrégora. Entendeu? Mas, assim, como é que se dá essa aproximação? Essa aproximação, ela se dá na medida em que você faz os ancoramentos. Mas por quê? Porque o ancoramento é uma técnica, é uma tecnologia que, se bem feito, ele faz com que o seu padrão cognitivo comece a sutilizar e você começa a ter uma percepção mais ampliada. E você começa a fazer uma ressonância, sabe, mais equilibrada com as suas equipes. E aí consegue-se fazer, por exemplo, um canal de comunicação eletromagnético que até então não existia, porque o que existia era uma barreira frequencial
né, ligada à forma como a pessoa pensa e sente, que não permitia essa aproximação. Entendeu? Então, por isso, o ancoramento ele é importante, porque ele nos sutiliza, tanto cognitivamente, como multidimensionalmente, e até fisicamente. Você vai mudando seus padrões de DNA, vai se adaptando a uma nova realidade, ou vai se preparando para uma realidade futura, ok? Então, é isso. O ancoramento, além de servir, sabe, como um alimento multidimensional, né, ele permite esse contato mais direto com aquelas equipes ou hierarquias que estão relacionadas com a nossa origem estelar. É uma forma deles nos encontrarem, e é uma forma deles nos conhecerem, e é uma forma de nos integrar a essas equipes. Bom, vamos lá. Então, o ancoramento nos torna visíveis para seres de outras dimensões que buscam conexão conosco. Ao enviar sinais em harmonia com o padrão vibratório estipulado por essas hierarquias multidimensionais, podemos ser considerados parceiros ou participantes de pesquisas conduzidas por eles. Nosso futuro resgate multidimensional pode ser planejado a partir desta vinculação, ok? Essa imagem aqui, ela me lembra, claro que ela não é a imagem do filme, mas ela me lembra aquele filme Inteligência Artificial. No final do filme, né, uns ETs estão olhando assim para uma mesa, né, parece uma mesa, mas é uma tela, em que eles estão vendo a vida daquele personagem do filme. Porque, na verdade, aquela história do filme, né, acontece num holograma, e as pessoas não percebem que estão num holograma, né, em que estão sendo monitorados justamente por essas equipes. Então, quem não vê o filme, vale a pena assistir. Que o final, né, ele é muito esclarecedor, assim, né, de um ponto de vista mais avançado. Então, durante o processo de ancoramento, é importante iniciar uma conexão de companheirismo com os seres que estão além do holograma. Porém, é fundamental ter cautela ao escolher quem iremos convidar para nos auxiliar multidimensionalmente nesse processo. É aquilo que eu já estava falando para vocês, tá? Você vai contatar, quando dorme, você continua acordado, mas de uma outra forma. É o teu corpo físico adormece para poder se recuperar, e o teu corpo astral, ele não dorme, ele continua, né, na sua frequência. Só que ele vai para lugares em que o seu magnetismo o atrai, né? Então, ali na figura da direita, a gente está vendo uma pessoa que, ao longo do dia, né, se vê que teve um padrão vibratório pesado, baixo, né, e ele aproximou quem? Seres do umbral. Né? No caso, aí parece uma mistura de súcubo, íncubo, súcubo, né, que são seres que nos tiram a energia sexual. E aqui na imagem da esquerda, você pode ver que essa pessoa, possivelmente, ela fez o seu ancoramento, né, e tem um outro padrão vibratório, e está numa realidade compatível com a sua frequência, ok? Então, vai ter muito mais ampliação consciencial do que o nosso amigo aí da direita, né? Vamos lá, peraí. Aqui, o que você atrai é o que supostamente se aproxima. Dessa forma, é necessário conectar-se com seres de plano espiritual elevado, que estejam interessados em seu progresso na Terra, pois se não escolherem com clareza e monitorar o alinhamento dos seus desejos mais profundo, corre o risco de permitir interferências indesejáveis
em sua conexão. O que significa isso? A gente tem que estar, como eu falei, fazer o exercício de autoobservação, porque muitas vezes você procura fazer um pensamento positivo, ok? Você está usando ali sua vontade para ter um pensamento. Mas você é traído pelo seu subconsciente e acaba tendo sentimentos, como é que eu posso ser assim, mais egóicos. E aí, o que se faz? O que se faz é que você tem que ter essa percepção de saber que você sentiu ciúmes, né? Do seu colega que foi promovido, do seu amigo que passou no concurso. Você sentiu ciúmes. Tudo bem, isso é humano, certo? Mas o humano tem uma característica de poder se sublimar. Então, você tem que perceber esse sentimento e trabalhar esse sentimento. Tá? Porque não é, se você tem uma indução já positiva, você sabe que não é isso que você tem que sentir. Né? E aí você tem que fazer aquele trabalho interno de pedir perdão, etc. Tal, né? Para ir apagando esse tipo de emoção, sabe, que puxa a vibração para baixo. Só que se você não parar para observar isso, o seu lado sombra, sabe, esse lado sombra acaba funcionando como um espectro, como um fantasma que você não vê, mas dirige a sua vida. Então, a autoobservação é um exercício que a gente tem que ter conosco como se fosse a nossa carteira. Tem que estar aqui no bolso. Porque a todo momento a gente é assaltado por pensamentos e sentimentos de baixa vibração. E muitos deles nem são nossos, mas eles entram na nossa rede neural. E aí você tem que ter essa percepção para tirá-los, para cortá-los. Não deixar com que eles se desenvolvam. Então, pessoal, vamos aqui para mais uma pílula vermelha. E é o seguinte, vamos lá. Nós estamos tratando de ancoramento, veja só. Então, aqui a gente traz uma série de imagens, né, de pessoas que já estão na sua fase onírica, né, do dia. Então, vamos ver aqui. Nesse primeiro quadro, onde eu estou passando aqui o cursor, vocês estão vendo aqui o cursor? Estão conseguindo ver? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, onde eu vou passar o cursor. Aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aqui o cursor, né? Ó, sim. Está girando, girando, girando. Então, me diga uma coisa, essa pessoa aqui, ela fez o seu ancoramento antes de dormir? O que vocês acham? Eu acho que não, né? Porque ele está tendo pesadelo, né? Ele está sendo assombrado aí, né? Essa outra figura aqui, ó, mais à direita, essa moça aqui, ó, ela está dormindo, mas parece que ela está muito satisfeita, né? Essa aqui possivelmente fez um ancoramento, né? Ela está tendo um sonho muito agradável, né? Pela carinha dela aqui, deve estar tendo um sonho muito agradável, né? Agora vamos aqui para esse outro lado aqui, onde está o cursor, ó. Esse rapaz aqui, eu acho que ele fez o ancoramento, tá? Porque ele está tendo aqui uma relação, como é que eu posso ser, onírica, com símbolos do candomblé. Né? Então, isso aqui tem a ver com as suas crenças religiosas. Possivelmente ele fez um ancoramento. Tá? Esse outro rapaz aqui também parece que ancorou, né? Porque ele está dormindo muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Essa outra moça aqui, onde está agora o cursor, eu tenho a impressão de que ela também fez um ancoramento, porque ela está tendo aqui reminiscências, né? São, parece que, lembranças de outras vidas, né? Em outras experiências. Aqui parece que ela teve uma vida no Egito, alguma coisa assim. Então, ela está revivendo isso. Né? Nesse outro quadro aqui, a pessoa, esse rapaz que está deitado, parece que também ancorou, né?
porque ele, inclusive, está passando por um tratamento, ó, multidimensional. Seu corpo etérico está sendo tratado, né? E parece que é uma hierarquia do reiki. Bom, agora, essa moça aqui, ó, tá esse cursor. A minha impressão é de que ela não ancorou, né? Tanto é que ela está afundando, ó. Ela está afundando, parece que ela está sendo abduzida, né, por uma esfera mais pesada, né? Essa outra moça aqui nesse outro canto, ó, onde está o cursor, parece-nos que ela também não ancorou, porque ela está sendo atacada pelos fantasmas, né, que rondam a sua vida, né? Essa outra moça aqui certamente ancorou, porque ela está tendo um sonho muito interessante. Nesse outro quadrinho aqui, se for esse rapaz, ele ancorou porque ele está, possivelmente ele seja um terapeuta, ó. Ele está fazendo um treinamento num outro plano aqui, ó, mesa cheia de equipamentos, etc. Tal. Se for essa moça aqui, se ela ancorou, o que acontece? Ela está sendo tratada. Ela está sendo tratada. Então, aqui houve um ancoramento. Agora, aqui nesse quadro, aqui, o último quadro, esse menino aqui, ó, que está correndo sobre uma ponte, ele está sendo perseguido por sombras, né? São as suas sombras, os seus obsessores. Possivelmente esse aqui não ancorou. Ele não ancorou, então está tendo um sonho, que a gente chama de um sonho terrível, né? E, e aí, a gente chega no fim dessa explicação aqui, tem muito mais coisa ainda para falar sobre o ancoramento, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a importância dessa prática, tá? E aí, claro que eu não posso ficar só na teoria, né? É aquela coisa, dá o peixe, mas ensina a pescar também para que a pessoa tenha a sua autonomia, a pessoa possa caminhar com as suas próprias pernas, né? Porque, como já disse aquele cara há muito tempo, vós sois deuses, então você tem que acordar essa divindade que está dentro de você, né? Que a Matrix está obliterando. Então, que nem o Mestre Yoda falou, a força está com você, né? E aí, como é que a gente faz para exudar essa força? Aprendendo técnicas, essa tecnologia que eles nos apresentam, né, que eles começam a nos disponibilizar. Então, aqui, pessoal, eu estou colocando aqui um modelo de ancoramento para vocês fazerem à noite, tá? Porque, assim, o ancoramento tem que fazer várias vezes ao dia. Quando acorda, ao longo do dia também deve ancorar, né? Para trazer essas egrégoras, né, que nos acompanhem, você abrir o canal de comunicação com essas egrégoras e a sua vida ficar mais, como é que eu posso ser, mais fluida, né? E, principalmente à noite, o ancoramento antes de dormir, ele é fundamental, porque aí é que o bicho pega. Porque durante o dia você está acordado, né? Você está, né, com as ondas mentais, né, de ligação, de percepção, né, do que é possível ser percebido, né, pelo menos cognitivamente. Mas você vai dormir. E aí você entra num estado onírico de consciência em que o seu corpo astral ele fica meio que embotado. E nessa situação você pode ser abduzido. Se você não tiver com o corpo fechado, você certamente vai ser abduzido. Abduzido para onde? Para o umbral, né? Para servir de bateria biológica, né? Para essas estruturas que não têm alimentação própria, né? Então, a gente acaba sendo a alimentação que possibilita o funcionamento dessas estruturas. É por isso que eles nos obsidiam. Então, aqui eu estou deixando para vocês um modelo, tá, de ancoramento para fazer à noite, certo? E aí, é aquela coisa, vocês podem começar com um mantra, né? Esse mantra aqui,
ele é de formação do pentagrama esotérico, tá? A estrela flamígera, que tem a função de proteção do nosso corpo astral, ok? Então, você pode começar com esse manto, Klim Krishnamaya Govindaya Gopinaha Vallabhaya Suha. A pronúncia também está aqui embaixo, tá? Você faz esse mantra e depois faz o decreto. Esse decreto aqui do ancoramento, ok? Para que você possa se ver mais protegido dessas forças que querem nos obliterar, para que você possa ser conduzido para locais que vale a pena ter uma experiência multidimensional, para você se aproximar da sua egrégora, para você poder se aproximar dos seus guardiões. Então, eu deixo esse modelo aqui, ok? Então, assim, para encerrar essa parte aqui da nossa apresentação, inclusive, pessoal, eu vou colocar esse conjunto de slides lá no grupo, tá? Quem não tiver no grupo, me avisa que eu coloco no grupo a pessoa e mando o slide para vocês poderem fazer hoje à noite o seu ancoramento noturno, tá? Preparatório para o sono, ok? Para que esse sono ele seja reparador, né? Então, aqui, pessoal, antes da nossa revogação de contratos multidimensionais, então a gente faz o nosso encerramento dessa apresentação aqui, ok? Então, para encerrar nossa apresentação de hoje, agradecemos aos guias e aos nossos amados mestres que nos inspiraram profundamente em nosso ancoramento e estudo transcendental, nos permitindo aprender e a ensinar um pouco mais, bem como reforçamos a necessidade de equilibrar nossa dualidade. Por isso, pedimos ao Conselho Evolutivo da Terra e de Monmátia, ao Conselho das Forças Telúricas de Urântia, que nos abençoem, nos encorajem, nos estendam suas ressonâncias, propiciando a abertura cada vez maior de nossa consciência. Assim, felizes e reconfortados por vossas presenças, pedimos autorização para encerrar esta apresentação de hoje, dando-nos força e inspiração para avançarmos cada vez mais na senda desses assuntos de ordem transcendental, dizendo todos juntos, Kanchanfan, 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 Dijai Shiva Om Shiva Onkara, Dijai Shiva Om Shiva Onkara, Harion, 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 Harion Kara, Hari Hari, Hari Hari, Onkara. E assim é, Selamatmai, que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas e que estejamos todos em paz. Ok? E aí, pessoal, tudo bem? Oi, pode falar. Eu não sei se eu estou no grupo. Eu sei que eu recebi a notificação da palestra, mas não vejo nada de grupo. Tá, Lúcia, eu vou te botar no grupo. É o grupo Seja um Resgatável, tá? Vou te colocar. E aí depois eu coloco o slide para você ter acesso a essa informação, tá? E já hoje mesmo já fazer esse ancoramento, tá? No outro dia, na outra semana, eu vou apresentar um outro modelo de ancoramento para a gente fazer para iniciar o dia, tá? Depois eu vou apresentar outro para a gente fazer ao longo do dia, certo, pessoal? Bom, agora então, vamos para o nosso ancoramento. Aliás, ancoramento não, desculpe. Vamos para a nossa revogação de contratos de alma, tá? Então, vamos lá, pessoal. Só mais uma puxadinha aqui. Vou trocar aqui o slide. Só um minuto. Só um minuto. Outra coisa. Ok. Então, nós já estamos na tela
Decreto para revogação de contratos, tá? Então, assim, eu só peço que quem tiver com o microfone aberto, desligue, para a gente poder ter aqui uma melhor reverberância ao realizar o contrato, tá? Então, essa revogação, ela foi canalizada por Greg Mais, né? E ela foi atualizada pelo mestre Orocô, certo? Então, olha só, uma sugestão. Antes de começar a quebra de contrato, assim como o ancoramento, a gente recita um mantra, tá? Para se beneficiar da egrégora, da força concentrada desse mantra. E aí aqui a gente tem um mantra para a formação da Mérkaba ou o mantra para a formação da estrela do pentagrama, que é a estrela flamígera, certo? Então, eu vou fazer uma apresentação, estou preparando uma apresentação para explicar o que é a Mérkaba, para vocês entenderem, tá? A importância de se criar, de se trabalhar com essa tecnologia multidimensional, tá? E as formas de você montar a Mérkaba ao seu redor, certo? Na quinta dimensão. E uma das formas é através do mantra. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar agora a realização do nosso decreto de quebra de contratos, certo? Então, convido todos a fecharem seus olhos, concentrarem nas suas respirações, e vamos lá. Lang, van, ram, pan, han, on, ao, yang, yong, lambrish, dom, yon, arran, shivan, suan, voran, man, von, suran, yang, van, non, suryan, lang, van, ram, pan, han, on, ao, yang, yong, lambrish, dom, yon, arran, shivan, suan, voran, man, von, suran, yang, van, non, suryan, lang, van, ram, pan, han, on, ao, yang, yong, lambrish, dom, yon, arran, shivan, suan, voran, man, von, suran, yang, van, non, suryan. Então, vamos lá. Ancorando e limpando. Elevemos nossos pensamentos, elevemos nossos sentimentos, elevemos nossas emoções e nossas aspirações aos mais altos graus da multidimensionalidade e nos conectamos com o nosso real e verdadeiro ser, que é o que temos de mais próximo da fonte fractalizadora para o presente momento. E nesse estado de profunda ressonância com os aspectos mais sutis da nossa composição septenária, cada um pense no seu nome. Assim, denominado nessa encarnação, com a força do ser que me fractalizou, invoco a presença do comando estelar a que estou vinculado. Caso saibam, invoque o seu comando estelar. Caso não saibam, invoquem a hierarquia micaélica. E me envolvo com minha Mérkaba no tubo de luz prateado que parte de Salventon, capital de Nebadon, sob a projeção do yantra da hierarquia micaélica, da qual recebo inspirações, e vai até o centro de Gaia, onde atuam as equipes telúricas, das quais recebo proteção. E nesse estado declaro que sou os aspectos positivos do mental superior, agindo com alegria, com leveza e graça para a cura deste fractal, para o gerenciamento dos 4 corpos inferiores, para a coordenação dos chakras e gestão da chama trina, assim como para o resgate suficiente do karma por meio da chama violeta, sem prejuízo da programação para a atual experiência, para o benefício da minha família de almas e principalmente para a libertação do mental superior. Convido a participar dessa revogação às hierarquias, Fraternidade Azul de Sírios, Fraternidade Cristal de Canopus, Comando Felino de Sírios, Comando Pleidiano, Comando Arcturiano e as demais interfaces do meu ser. Sintonizo a cúpula de cristal para me frequenciar na coragem, a fim de que eu possa vivenciar e superar minhas sombras, apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com esta revogação. Peço à hierarquia a qual estou vinculado que feche minha aura e ajuste o canal de ressonância com as forças superiores, com o propósito de minha despolarização.
para que as energias solares possam fluir livremente até mim. Não se poderá fazer outro uso desse canal que não seja para o fluxo das energias da vida e da libertação, da liberdade e da evolução. Com a força do ser que me fractalizou, invoco a atenção da supraconfederação, a Ordem Santa Ametista, Santa Esmeralda, Melquisedeque, a Ordem Voronandek, a Ordem Lanonandek, a Ordem Goronandek e ao gestor desse holograma, por meio da cúpula de cristal, para que proteja completamente essa experiência e que removam toda a negatividade que não me pertence e que esteja em meu campo, a fim de potencializar esta revogação. Sintonizo a Ordem Cumastro para a varredura do meu campo estelar antes de encarnar na Terra, a fim de que me seja revelado a origem sideral e possa saber com quem desde já devo sintonizar para futura viagem de regresso aos planos multidimensionais. Peço a todas as forças acima citadas para que removam e dissolvam completamente de mim e dos lugares onde frequento todos e cada um dos implantes de suas energias infectantes, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação impostos e autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez consumado, peço a completa restauração do meu campo de energia original, cobrindo-o com a luz dourada por meio do pó do ouro. Afirmações apométricas. Eu sou consciente e autônomo, eu sou nessa experiência a redenção da minha alma. Eu sou consciente e autônomo, eu sou nessa experiência a redenção da minha alma. Eu sou consciente e autônomo, eu sou nessa experiência a redenção da minha alma. Revogação. Eu, o ser conhecido nessa encarnação como, todos pensem no seu nome, abro todas as dobras, bolhas, temporais e dimensionais, localizando todos os momentos em que houveram contratos negativados por mim, celebrados, e declaro, nesse instante, revogo, renuncio a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e contratos de associações com seres, sociedades secretas, adorações, religiões e pessoas que já não servem ao meu bem mais elevado, para a evolução real de minha consciência e para a libertação do meu mental superior dos exílios planetários, acordados nessa vida, em vidas passadas, em vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as consciências que estão ligadas a esses contratos, backups de contratos e associações, as que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu corpo de energia agora e para sempre em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos, objetos, energias e símbolos e conhecimentos negativados. Agora peço a todos que projetem ainda mais suas consciências na câmara secreta de seus corações para realizarem de forma consciente a revogação dos votos de pobreza, castidade e limitações impostas ou autoimpostas no passado, no presente e em linhas paralelas que ainda hoje repercutem negativamente nessa experiência. Eu, cada um declara mentalmente seu nome, em nome do mental superior, em nome do eu sou, em nome da minha família de almas, revogo nesse momento os possíveis votos de pobreza e castidade, ou qualquer maldição impostas e autoimpostas que meus antecessores tenham feito no passado, em momentos de menor consciência, em épocas que tais declarações de pactos fizeram sentido. Mas hoje, suas reverberações não contribuem mais para a plena realização do propósito da presente encarnação. E por isso, as renuncio e revogo. Tiro-lhes a vigência e o vigor. Declaro aos programadores dessa experiência, ao Conselho Evolutivo da Terra, que estou aberto a receber a abundância e a prosperidade programada para a atual encarnação. Me declaro aberto para o amor, a saúde e a riqueza em suas várias definições e expressões positivas. Estou disposto a realizar tudo o que minha alma precisa
para a conquista da libertação planetária. Invoque a egrégora do mantra da cauda do dragão para apagar a reverberância dos pactos limitantes do passado. Om Sri Ketuve Namaha. Om Sri Ketuve Namaha. Om Sri Ketuve Namaha. E declaro que eu sou um com a minha alma, eu sou um resgatável, eu sou a expressão da abundância. Para assegurar isso, eu agora apelo aos representantes da Supraconfederação Galáctica que não participam dos jogos de dualidade e que estejam apoiando meu interesse de libertação multidimensional, que sejam testemunhas e condutores da dissolução de todos os contratos, dos dispositivos e energias semeadas que não honram o trabalho das equipes de programadores. Isso inclui todas as alianças com seres e instituições que não valorizam a verdade como forma de libertação e evolução multidimensional. Eu declaro isso adiante retroativamente e que assim seja. Aliança. Eu agora volto a garantir a minha aliança com a hierarquia micaélica, com a hierarquia Melquisedeque e o meu dedicar, meu ser inteiro, minha porção física, mental, emocional e multidimensional à vibração micaélica, desde este momento em diante e em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração micaélica em busca da verdade. Ademais, dedico meu ser, minha própria maestria, ao caminho da minha ascensão e do planeta também, enquanto eu estiver nesta encarnação. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo a minha hierarquia e o meu eu superior para que façam mudanças em minha vida para facilitar de forma harmônica essa nova dedicação. Eu agora declaro isso e que seja escrito no livro da vida, e que assim seja. Emaranhamento a Ravonna e aos demais setores do superuniverso, físico, extrafísicos, e cada ser neles contido. Sintonizo agora todos os lugares onde tem estado e todas as experiências das quais tenha participado, e todos os seres que necessitam dessa cura e que desejam, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora corto, secciono, perdoo e me perdoo também. Eu os perdoo pelo assédio, manipulação e tudo que necessita ser perdoado. Entre vocês e eu lhes peço que me perdoem também. E o mais importante, eu me perdoo a mim mesmo pelas decisões erradas que eu tenha tomado em momentos em que minha consciência estava menos evoluída do que agora. E esses atos tenham afetado o meu eu superior. Transmutação. Estamos agora coletivamente curados e perdoados. Elevo agora as frequências mentais de todos os envolvidos até nossas hierarquias. E peço a selagem de todos os nossos corpos multidimensionais com a luz dourada. Visualizem a luz dourada envolvendo o seu campo e suas interfaces. E com o raio rosa da hierarquia Mahatma, visualizem o raio rosa envolvendo o seu campo e as suas interfaces. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz evolutiva que transforma e transcende o ser da natureza densa para a sutil. Nós somos livres de todas as vibrações e emoções da quarta e quinta dimensões, de dor, medo, ira, crueldade e dos desejos do poder pelo poder. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades e seus dispositivos em nós implantados, os contratos, backups de contratos, ou energias semeadas agora estão desfeitos, seccionados, desprogramados e terminados. Eu agora apelo ao Senhor Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim agora em seu estado purificado. Visualizem a chama violeta trazendo mudanças de suas cores corporais do opaco para o violeta prateado. Comando a dissolução completa dos tubos de drenagem. Vinculação. Eu peço ao Senhor Metraton que nos libere das cadeias da dualidade e que o selo da hierarquia micaélica, da hierarquia Volanandek, Lananandek, Goranandek, Melquisedeque, Kumastro e das equipes telúricas da esquerda e da direita,
vinculadas ao comando Astar Sheran, sejam colocados sobre mim como protegido das influências que lutam contra a indução libertadora de todos. Kanchanfan, Kanchanfan, Kanchanfan. Dijai Shiva, um Shivankara. Dijai Shiva, um Shivankara. Harion, Harion, Harionkara. Hari, 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 Hari. Hari, Onkara. Hari, Hari. Selamatumai. Que estejamos todos bem, que nossas consciências estejam expandidas, que estejam todos em paz, firmes, no propósito ascensional. E aproveito para agradecer todos os seres multidimensionais que são profitentes da proposta do Projeto Micaélico, que se fizeram presentes a esta quebra de contrato, fazendo o círculo de proteção para que esse decreto, essa sessão, pudesse se concretizar na quarta, quinta, sexta dimensão, onde estiver o nosso comando falângico e o nosso mental superior. E que assim seja. Ngachô, Regiô. Grato a todos e todas. Obrigada também, Márcia. Valeu. Gratidão. Ok, pessoal? Assim, só para finalizar aqui, encerrar, nós colocamos dentro desse decreto, tá, um comando com a ordem Kumastro que tem como objetivo fazer o rastreio da nossa origem estelar. Então, a partir de hoje, vocês procurem perceber nos sonhos, porque essas informações, elas vêm em download, quando nós estamos mais relaxados, tá? E aí, muitos de vocês vão começar a ter esses flashbacks, tá? De momentos anteriores. E aí, registrem isso, e vão estudando, e vão prestando atenção, tá? Porque são informações que as nossas hierarquias de monitoramento e controle, na medida da nossa abertura, eles vão nos passando. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima Perfeito. E no domingo estaremos no Samadhi para fazer uma outra apresentação. Possivelmente o tema seja sobre a cúpula de cristal. Tá bom? Então, um beijo no coração de todos e até breve. Até logo.